Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do PET Me Ajuda e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aldol condensation, ou a tão conhecida aí dos alunos dos cursos de Química Orgânica no ensino superior, a condensação aldólica. E nós sabemos muito bem que não é possível falar de condensação aldólica sem falar antes de adição aldólica, que é uma reação que nós já vimos, foi o último vídeo postado antes das férias, agora estamos retornando. Então vamos retomar aí. Se você não lembra o que é adição aldólica, é uma reação na qual duas espécies de um mesmo aldeído aqui, onde eu vou ter esse grupamento R aqui, normalmente como hidrogênio, que vai reagir consigo mesma, ou seja, dois equivalentes de uma espécie de aldeído aqui reagindo entre si para formar o que nós conhecemos aqui como o aldol. Por que aldol? Porque eu tenho um aldeído e um álcool. Essa é a adição aldólica. E a partir do momento que eu tenho meu aldol formado, ele pode sofrer uma outra reação em sequência, e através da perda aqui de uma molécula de água, eu posso ter a formação de dupla aqui. E é essa segunda etapa da reação que nos interessa quando nós vamos estudar condensação aldólica. Como a gente já espera, essa reação pode ocorrer por duas rotas, via ácida e via básica. Então, portanto, nós temos dois possíveis mecanismos para a eliminação desta molécula de água e formação desta dupla aqui, como nós podemos observar. Então, vamos lá pegar um exemplo prático para ver como é que isso acontece. Aqui no mecanismo, eu substituí aqueles grupamentos R e R1 genéricos por grupamentos aqui CH3, aqui e aqui, e hidrogênios, aqui no carbono alfa, o carbono da carbonila, e aqui no carbono, onde está o grupamento OH, que caracteriza aí o álcool, o grupo funcional aqui que caracteriza o álcool. Então, se eu analisar o mecanismo de condensação aldólica por uma rota básica, o que vai acontecer? Eu sei que esses dois hidrogênios aqui são ácidos, porque eles estão no carbono alfa ao carbono de um centro eletrofílico, que é o carbono da carbonila. Então, eles têm uma tendência muito fácil a serem eliminados, a serem abstraídos por alguma outra espécie química presente no meio. Então, se eu tenho uma base, e eu for pensar no conceito de base de Lewis, que é qualquer substância capaz de doar um par de elétrons, eu posso considerar que essa base aqui, no caso deste exemplo eu coloquei um OH, uma hidroxila, um OH-, pode ser capaz de vir aqui e capturar este hidrogênio. No momento que a base captura um desses hidrogênios ácidos, o que acontece é que a ligação entre carbono e hidrogênio se rompe e ela se transfere para cá entre estes dois carbonos para fazer uma ligação dupla. Mas nós sabemos que o carbono não pode ser pentavalente, o carbono não pode fazer 5 ligações. Então, no mesmo momento em que esta ligação dupla, que é esta aqui, é formada, o que acontece é a saída, o rompimento desta outra ligação aqui, mas os pares de elétrons desta ligação vão ficar com o grupo de saída, que é este OH. Tá legal? Então, se eu observar, eu vou ter pela saída deste OH, na verdade, deste OH-, eu vou ter a regeneração do meio básico, já que eu estou dizendo que é uma catálise básica, eu tenho que ter a regeneração do meu catalisador. E no momento em que a base que eu adicionei inicialmente no meio abstrair este hidrogênio, eu tenho a eliminação de uma água. Então, confere com o que eu esperava, com o que eu apresentei inicialmente para o mecanismo dessa reação. Vamos analisar a possível rota ácida para essa reação. Se eu der uma olhada aqui, o que eu tenho disponível? Capaz de capturar um hidrogênio ácido, um próton, na verdade, disponível ali no meio. Bom, eu tenho estes dois oxigênios. Eu até posso considerar que esse oxigênio vai capturar este hidrogênio, mas isso não é relevante para o mecanismo que a gente está estudando.
Então, para o mecanismo que a gente está estudando, a gente tem que pensar no seguinte: este hidrogênio tem que ser capturado de maneira a favorecer uma formação de dupla aqui na minha molécula no lugar onde eu quero que ela se forme. Isso vai acontecer se ele for abstraído por este oxigênio, que vai ficar protonado e vai formar um bom grupo de saída aqui. Uma água protonada é um ótimo grupo de saída, como nós podemos observar. Então, a partir do momento que eu tenho esse H2O+, protonado aqui, ligado à minha molécula, a tendência é que um dos hidrogênios ácidos, ou seja, um desses hidrogênios aqui, que estão no carbono alfa ao carbono da carbonila, cedam o par de elétrons dessa ligação aqui para o mesmo lugar onde ocorria na catálise básica, para a formação da minha ligação dupla. No momento em que um desses hidrogênios cederem um par de elétrons para a formação da dupla, o que eu vou ter? Eu vou ter a saída desse grupo aqui, pelo mesmo motivo que eu tinha saído do OH- na catálise básica, então eu vou ter a eliminação de uma água, porque o par de elétrons desta ligação vai ficar com o oxigênio, para repor o par de elétrons não ligante da camada de valência dele, e eu vou ter a regeneração do meio ácido. Por quê? Porque um dos hidrogênios cedeu o par de elétrons para a formação da dupla, e a formação do produto de interesse, como nós podemos ver, e no final ele saiu na forma de H+. Tá legal, gente? Então, relembrando o que a gente viu no vídeo de hoje. A condensação aldólica é uma reação que pode ocorrer em sequência da adição aldólica, tá legal? Na adição aldólica eu tenho dois equivalentes de uma mesma espécie de um aldeído reagindo entre si para formar um aldol, que é aldol porque tem um grupamento funcional que caracteriza um aldeído e também um grupamento funcional que caracteriza um álcool, por isso aldol. E esse aldol pode sofrer uma reação na qual haverá a eliminação de uma molécula de água e a formação de dupla, de ligação dupla entre o carbono alfa ao carbono da carbonila e o carbono ao qual está ligado o grupamento OH, que caracteriza o grupo funcional álcool. E quando isso ocorre, nós dizemos que ocorreu a condensação aldólica. Ela pode ocorrer por duas rotas: rota básica, rota ácida, rotas catalíticas. Então, eu sempre tenho que ter cuidado de observar se vai ser eliminada a água, porque eu propus a reação assim, através da eliminação de uma molécula de água para a formação de dupla, e cuidar também para a regeneração do meu meio catalítico, ou meio básico ou meio ácido. Tá legal, gente? Pelo vídeo de hoje era isso. Não se esqueça de seguir o PET nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e de se inscrever no canal, cujo link da descrição estará aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Um abraço, um bom retorno às aulas e até a próxima!